Olá, meu nome é Gabriela Fanoc Moça, sou estudante de Ciências Contábeis UFSC e para a criação desse artigo tive o auxílio de Cristiane Pereira, doutoranda do programa de pós-graduação na UFSC. O meu trabalho consiste em falar sobre o modelo de gestão financeira para atléticos no estudo de caso na UFSC. Esse é o nosso sumário, um adendo sobre o nosso sumário. Não falaremos sobre o ponto 4, que é a apresentação e análise de dados, pois não tivemos tempo hábil para a criação dele. Nosso trabalho consiste em falar como as associações atléticas acadêmicas elas coexistem com a gestão financeira e como elas dependem de uma boa gestão financeira para trabalhar e ter bons frutos. Nosso âmbito de pesquisa foi na Universidade Federal de Santa Catarina e as nossas perspectivas são a importância das finanças e gestores e membros dessas associações. Nossos principais objetivos foram identificar o contexto histórico das criações, mapear as informações consideradas relevantes para uma implementação de gestão financeira e elaborar uma orientação e rotinas adaptáveis para as atléticas. O nosso problema de pesquisa são quais são as variáveis para a implementação de uma proposta de gestão financeira para as associações atléticas. E a nossa justificativa é contribuir com um referencial teórico sobre o nosso assunto e gerenciamento das associações, além de futuramente queremos implementar isso dentro das associações. A contextualização do nosso tema, as atléticas elas possuem origem em 1903 com com a Associação Atlética Acadêmica Mackenzie, e essas organizações têm se dedicado primordialmente, como sua visão e valor, a descontração e integração em meio à jornada acadêmica, além de fortalecer com as práticas esportivas, fortalecer o senso de comunidade e o procedimento pertencimento entre os estudantes nas universidades ou faculdades do Brasil. Além disso, as associações atléticas acadêmicas, elas vêm como primordiais para grandes competições esportivas brasileiras, como o JUBS, que veio depois de uma disputa entre universidades e de 1935 como Olimpíadas Brasileiras Universitárias e hoje se tornou os Jogos Universitários Brasileiros. Então, as associações atléticas acadêmicas, elas têm uma contextualização muito forte, muito importante no esporte acadêmico. Os nossos fundamentos metodológicos foram como caracterização de pesquisa a natureza qualitativa e a bibliografias. Segundo Godoy, são pesquisas que buscam trazer para a apreciação das nossas informações em relação para a verificação e ampliação do conhecimento disponível sobre os assuntos. Nossos fundamentos metodológicos foram a estrutura de pesquisa com base de dados do Google Acadêmico. Então, tiramos de lá várias pesquisas, que foram 15 artigos, 2 dissertações, 2 trabalhos de conclusão de curso. E a gente procurou como Associação Atlética finanças e tomadas de decisões. Por um grande tempo, tivemos muitas dificuldades em achar artigos, são muito poucos artigos, muito poucas dissertações que falam sobre esse tema, então também tentamos ampliar nossa busca para falar sobre terceiro setor, que para falar sobre gestão financeira de terceiro setor foi uma pesquisa mais fácil de ser elaborada. Nosso referencial teórico. Então, começamos pela criação das associações atléticas acadêmicas. As atléticas foram criadas em 1903 e elas tiveram como base todo o desenvolvimento esportivo universitário brasileiro. Isso a gente pode pegar como base a criação do esporte universitário americano. Foi a inspiração de lá que isso foi a inspiração americana que trouxe as associações atléticas acadêmicas para o Brasil. O esporte brasileiro ele já se manifestava de algumas maneiras, mas faltava um incentivo. Foi daí que as atléticas foram criadas. E tendo a sua efetivação no decreto de 15 de setembro de 1941, o qual estabelece as bases das organizações de esportes universitários. Hoje as atléticas são movimentos estudantis independentes das universidades. As associações atléticas acadêmicas da UFSC, elas não têm mais de 20 anos. Elas tiveram como início de forma incipiente,
para auxiliar as práticas esportivas e para começar a construir os times universitários da UFSC. Então, além de tudo isso, é como eles usam para fazer scout, que é olhar os atletas dos times das atléticas e assim criar o time de desporto universitário UFSC. E foi assim que foi começado a criar, né? Começado a se criar. O impacto da vida, o impacto das atléticas na vida dos estudantes universitários. As AAs, elas geram oportunidades de inclusão por meio de esportes, da cultura, permitindo a participação em treinos rotineiros, oferecendo aos acadêmicos chances de se integrar a baterias universitárias, a inclusão social e cultural proporcionada por essas atividades transcende a esfera esportiva, tornando-se um elemento fundamental para a integração dos estudantes universitários. Então, as associações atléticas acadêmicas, elas têm, hoje em dia, um parâmetro muito maior e muito mais forte do que somente o esporte, e sim a integração de cultura e de incitação disso, né? As gestões financeiras das atléticas, a gente enfrenta, como atléticos, enfrentamos grandes dificuldades financeiras que demandam uma gestão financeira e para garantir a sustentabilidade e cumprimento da nossa missão. Em nossos principais obstáculos está o custo elevado associado ao pagamento de campeonatos, aquisição de material esportivo, investimento a novos produtos para a venda. Então, as associações atléticas acadêmicas, elas têm um gasto muito grande e têm retornos muito baixos. E é uma coisa, por isso que foi começada a criação de eventos, associações, para que se tivesse um caixa maior. A tomada de decisões. As decisões são cruciais e moldam a vida estudantil. Liderança hierárquica, debates virtuais e reuniões formais orientam o processo decisório, abrangendo finanças, eventos e participação estudantil. A gestão financeira, ela é vital e guiada por cautela na responsabilidade. Os desafios que a gente enfrentou em 2019, como em 2018, como população da pandemia, exigiram grandes inovações dentro das associações atléticas acadêmicas. E, além de tudo, teve um dos outros grandes desafios é o curto prazo de gestões, que leva de 6 meses a 1 ano, dependendo da associação e da sua individualidade. Nossa análise de dados que a gente não possui, infelizmente, mas futuramente teremos. E a nossa conclusão é que a gestão financeira é de suma importância para as associações atléticas acadêmicas. E a necessidade de ações de divulgação voltadas a auxiliar o usuário quanto ao uso disso. Além de tudo, muitas associações não possuem um sistema financeiro muito eficaz, que usa outros métodos que não são o seu CNPJ para poder fazer compras e venda de material, que é danoso para a própria política da entidade, né? Diz respeito sobre a entidade. Então, esse trabalho é primordial e essencial para essas associações. É isso, muito obrigada. Eu não estava gravando.